Começou a campanha política em todo o Brasil e não diferente também começou aqui na Paraíba. E eu queria, nesse comentário de hoje, me ater a um fato que é os bens declarados pelos candidatos. Em todas as eleições, o candidato, seja governador, seja presidente da República, senador, deputado federal, estadual, vereador, prefeito, ele tem que fazer sua declaração de bens. Dizer quanto possui para depois que, quando assumir o cargo, os tribunais regionais eleitorais, o TSE, a Justiça Eleitoral, vejam se houve ou não evolução da questão de bens, se ele aumentou e como aumentou seu patrimônio político. E eu coloco esse fato hoje, já nesse início de campanha política, porque a gente vê todos os dias as declarações de políticos em outras campanhas. Eu vi político que foi candidato ao Senado dizer que gastou menos de 50 mil numa campanha aqui na Paraíba. Não dá nem para visitar 50 municípios, imagina os 223, fora carros de som, fora santinhos, etc. Vereador na capital do estado que declarou que gastou e que tinha um patrimônio, por exemplo, de 30 mil reais. Quando você vai na casa, tem uma mansão de 200 mil, 300 mil, ou você vê o carro que ele anda, um carro Hilux, etc. e tal. Isso ocorre não só no sertão. Aqui em Cajazeiras, na última campanha, houve declaração de bens de um político que tem um patrimônio que todo mundo sabe, avaliado em mais de R$1 milhão, e, no entanto, declara que só tem 40 mil. Aí eu pergunto, será se o TRE, será se o juiz faz uma avaliação do imposto de renda com os bens? A Receita Federal faz isso também? E por que essa exigência do TRE ou do TSE se não é cumprida de forma normal? Ninguém é matuto, ninguém é besta para ver que os políticos desses não têm só aquele patrimônio que dizem na hora que vai restar suas campanhas, pelo que o filho ostenta, pelo que a esposa ostenta, pelo que a filha ostenta e pelo que ele faz durante o dia a dia. Então eu fico imaginando, o TRE exige, o TSE exige. Normal, tem que ser. Eu tenho que dizer o que eu tenho, eu não posso burlar a legislação. Mas aí eu consigo burlar. E qual a punição? Poucos casos eu vi uma punição que, quando se cruza dados, aparece uma coisa diferente do que ele declarou. A maioria dos bens dos políticos estão em mãos de laranjas, em mãos de terceiros, de parentes distantes. Há casos, por exemplo, aqui no sertão, de que entraram na justiça contra um determinado político e, quando ele perdeu uma causa de 30 mil reais, não tinha uma bicicleta no seu nome, não tinha um celular sequer no seu nome. Uma aberração maior do que você dizer que é candidato a vereador, vou colocar aqui como exemplo minha cidade, e quando termina, minha cidade de Cajazeiras, quando termina a campanha política, aparece na declaração que ele gastou, que tem que prestar conta. Se não prestar conta, não toma posse, é determinação da Justiça Eleitoral, mas ele pode dizer que gastou R$ 1.500, R$ 2.000. Não dá para ele fazer nem aqueles santinhos pequenos. Então a Justiça Eleitoral é séria, pune os candidatos, mas não pune as mentiras. Eu fico aqui a imaginar, se levasse ao pé da letra, como é que tu anda de carro para visitar as localidades? Como é que tu bota combustível nos carros de sons? Como é que tu faz as pinturas nas paredes? Como é que tu faz os adesivos nas paredes? Como é que tu consegue convencer cabos eleitorais? Como é que tu faz eventos com paredões, etc e tal? Me parece doida a justiça de imaginar que um paredão e um evento que custa fogos, que tem todo atrativo político, de feijoada em casa de correligionários, de fogo e mais outras coisas, esse político não consiga gastar R$ 2.000 durante uma campanha, seja para vereador, seja para deputado. É como a lei, me parece que é como a lei de resultado fiscal. A lei de resultado fiscal é uma das melhores do Brasil, do mundo, as melhores do mundo, desculpe. Mas no Brasil diz, não pode deixar a conta a pagar, não pode deixar a obra sem ser concluída, mas infelizmente todos os políticos aqui na minha cidade, os últimos prefeitos deixaram 2, 3 meses para pagar. Deixaram obras não foram concluídas. E aí, depois ninguém é punido. É um samba do crioulo doido. É leis que tem no papel, mas que na prática, basicamente,
não é cumprida de forma alguma. É aquelas leis que tem só para inglês ver. Dificilmente alguém é punido por não cumprir a legislação que é feita, seja eleitoral ou as outras legislações desse país. Jarismar Pereira, direto ao ponto.